Olá, eu sou o pastor David Paniago e essa é a leitura bíblica diária deste dia. Ela se encontra na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 2, e diz assim: Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Vou repetir: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Primeiro, a respeito de hipocrisia. Hipocrisia de homens que falam mentiras. Essa é a característica marcante dos falsos mestres. A Bíblia fala, segundo esse contexto, que eles são apossados por espíritos enganadores e são divulgadores de doutrina de demônios, que tem sua origem no diabo. Eles seriam mestres desta hipocrisia. Hipocrisia é o desejo de parecer virtuoso sem pagar o preço de ser. No contexto da dramaturgia grega, o termo hipócrita era aplicado ao ator num palco de teatro. Visto que o ator finge ser alguém que ele mesmo não é, era aplicado metaforicamente a uma pessoa que atua em um papel, na vida real fingindo ser melhor do que realmente é, alguém que simula bondade. O hipócrita está sempre representando um papel que nada tem a ver com sua verdadeira personalidade. Jesus advertiu os seus discípulos contra o fermento do fariseu, que é a hipocrisia. Lucas 12, verso 1. Ele diagnosticou estes fariseus como parecendo justo diante dos homens, mas eles estavam cheios de hipocrisia e de iniquidade dentro deles. Mateus 23, 28. Satanás é o chamado Deus deste século nas Escrituras. Por isso, elas dizem que o mundo jaz do maligno. 1 João 5,19. O modo operante dos demônios e do seu maioral é a mentira, o erro e o engano. A mentira é uma das características da natureza satânica. Afinal, o diabo é chamado nas Escrituras de o pai da mentira. João capítulo 8, versículo 44. Com o engano, ele começou suas atividades contra o ser humano. Gênesis 3:13. E é com essa arma que ele e seus agentes ainda seduzem as pessoas. Apocalipse 12, verso 9. Hipocrisia e mentira é uma terrível combinação de palavras, uma vez que a hipocrisia é um falso comportamento e a mentira é uma falsidade. Ambas feitas intencionalmente, visando maldade. Desse modo, os falsos mestres enganariam conscientemente, não importando quão enganosa seja a máscara que encobre seus conhecimentos e sua religião. Eles nem mesmo creem naquilo que ensinam. A segunda parte do versículo fala a respeito de cauterizar a própria consciência, que esses mestres cauterizaram a própria consciência. Alguns acreditam que esses mestres teriam suas consciências marcadas por Satanás. O verbo grego para cauterizar ocorre no Novo Testamento e significa normalmente marcar com ferro quente. A ideia existente atrás dessa marca era a seguinte: às vezes se marcava escravos e gado com um sinal que os identificava com seus amos. Esses falsos mestres levariam sobre sua consciência as marcas de Satanás. Estão marcados como servos dele, como escravos dele, como parte da sua propriedade e pertencentes a ele. No entanto, não há unanimidade nessa marcação da consciência deles. Alguns acreditam que seja mais provável que a palavra cauterizar aqui seja em outro sentido, no sentido medicinal de cauterizar. Quando uma pele, um nervo ou um tumor superficial é cauterizado, isso significa que ele é destruído por um processo de queimadura e assim fica insensível. Da mesma forma, de uma consciência cauterizada é como anestesiada ou até mesmo necrosada. 2 Timóteo 3,7 diz assim: que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Pelo processo de constantemente discordar da consciência,
abafando suas advertências, o recusado toque do seu sino, sua voz fica enfraquecida e por fim silenciada. Nesse estado de insensibilidade moral, os falsos mestres facilmente se deixam levar pelo erro. 2 Timóteo 3,8 diz assim: como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Paulo tinha anteriormente mencionado que Himeneu e Alexandre eram exemplos desses mestres. Por quê? Porque eles rejeitaram a consciência e naufragaram na fé. Que possamos ser cheios do Espírito Santo e possuirmos o dom de discernimento dos Espíritos, porque há muitas verdades por aí que não são verdades, porque não estão fundadas na palavra de Deus, que é a verdade. A Bíblia fala que não podemos ser meninos inconstantes, levados sobre todo o vento de doutrina, mas que possamos ter firmeza da nossa fé e que possamos discernir uma mão da outra, que possamos ouvir as palavras de Deus e saber quando Deus fala. Quando Deus fala, a Bíblia nos diz que arde o nosso coração, que possamos sentir esse ardor e que Deus nos guarde de pelo erro ou por resistir o Espírito Santo, que a nossa mente seja cauterizada. Amém? Maravilhoso Deus, Pai Santo, tremendo e poderoso, mais uma vez, Senhor, diante desses que assistem, eu intercedo em favor da vida de cada um deles, que o Senhor venha guardá-los do erro, de tropeçar em palavra, de tropeçar nas doutrinas, Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua palavra, há até doutrina de demônios. Ó Deus Santo e maravilhoso Deus de glória, que possamos ter uma vida cheia do Espírito Santo e do temor do Senhor, e que possamos te louvar, nos afastar também da hipocrisia e da mentira, Senhor, porque são obras da carne, são obras, Senhor, do Deus deste século, que possamos estar cada vez mais cheios da verdade, cheios do Teu Espírito Santo. Amém.